pelo V. Maier dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, tira gol! Gol! Do Grêmio, Renato! Virou! Grêmio, campeão mundial de futebol! Grêmio, campeão mundial. Título que fez o Grêmio maior. E hoje é com muito orgulho, com muita honra, que eu apresento a vocês Arthur, novo presidente do Movimento Grêmio Maior, e o Eduardo, o novo vice-presidente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É muito bom falar sobre o Grêmio, é bom falar sobre o Grêmio Maior. Agradeço as palavras, faço parte de política de clube desde 2012, faço parte de movimento multicampeão, eu tenho um apreço grande também. O meu pai, ele foi conselheiro, foi fundador do Grêmio Maior, faz parte do Grêmio Maior desde 2018, o nosso movimento foi fundado em 2017. Quando me chamaram para ser vice do Chico, eu aceitei de bate-pronto, até porque o Grêmio não te chama, o Grêmio te convoca, né? Acho que tu tem que estar presente no Grêmio para ajudar no que for preciso, né? Acho que a parte política, tu tem que se fazer presente, pegar espaço para que outras pessoas, daqui a pouco, não sejam tão bem intencionadas, peguem. Eu acho que o Grêmio, como o Eduardo falou, está lá sobre isso, a gente tem um lema muito forte, a gente leva isso muito, muito firme, que é nunca se servir o Grêmio e sim servir ao Grêmio. Isso que a gente mais preza dentro do Grêmio Maior. O Grêmio Maior já teve 12 conselheiros que fizeram o seu serviço do Grêmio, hoje nós temos um que é o pai do Eduardo, que é o Alberto Pinzetta, e ilustre gremista, né? Na minha parte pessoal, né? Eu me chamo aqui Peixe, sou casado há 10 anos com a Tânia, sou gerente de operações, e tive até ano passado um desafio, talvez na minha carreira profissional, que a gente estava recolhendo os resíduos da enchente. E eu era uma das pessoas que estava gerindo isso na cidade de Canoas, junto com outras, teve 4 empresas, estava eu e mais 2 pessoas dentro da minha, mas isso aí foi uma loucura que sem precedentes, o trabalho que o time, trabalhando de segunda a segunda, 12, 13 horas dia, e por um desastre que aconteceu, né, cometeu o transferência, isso realmente foi muito pesado, a gente ajudou muitas pessoas nessa parte. Do Grêmio, o Grêmio Maior, hoje, está numa situação relativa de oposição, não é aquela oposição que quer derrubar a gestão, acho que a gente tem que ajudar todas as gestões, até porque a gente não quer fazer a gestão de pedra sobre pedra, a gente tem que ajudar o que for preciso para estancar a crise. E hoje, novamente, nós estamos vivendo uma crise, tanto institucional, a Arena Grêmio, dentro de campo também não tá rendendo. E o Grêmio Maior tem pautas, o Grêmio Maior tem bandeiras que a gente tem que montar, né? Colocar isso dentro do Grêmio. A gente pede ajuda, inclusive, da torcida, por favor, venham aqui, venham no Grêmio Maior, dê a sua opinião, para que a gente consiga junto trilhar esse caminho para obter o êxito. Tem o gremismo que a gente comentou, a gente tem a parte da gestão de profissionalização, né? Que hoje, como a gente estava conversando antes ali, o Grêmio não tem uma gestão, o Grêmio não tem uma profissionalização, o Grêmio não tem um processo, não tem projeto. Foi prometido. Foi prometido. Tem um problema, vai a gestão da cabeça dela e tenta agir, ou sempre tentando acertar, mas não tem um processo. Tem que ter um processo de como fazer, né? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Zé. Parabéns, Arthur, pelo desafio. É uma missão grande que nós abraçamos. É difícil. Mas, bem, falar um pouquinho de mim. Eu sou Eduardo Pinzetta, sou filho de um ilustre gremista, conselheiro do Grêmio, cônsul do Grêmio, Alberto Luiz Pinzetta. Então, desde criança, eu sempre me inspirei muito no meu pai, uma pessoa que sempre serviu muito ao Grêmio, e, em especial, usou a bandeira do Grêmio para causas sociais. Então, nós somos naturais de Paraí, que é uma pequena cidade da Serra Gaúcha, mas através desse trabalho que o pai, bem dizer, fez desde que eu me conheço por gente,
acabou que a gente conheceu muita gente, teve acesso a muitos gremistas, e esse trabalho ele já gerou muitos frutos sociais, né? É importante destacar isso. Então, só fazendo um pequeno parênteses, né? Mas desde pequeno, assim, eu frequento estágio, mesmo com as limitações que nós tínhamos na época, né? Em relação à distância. Lembro pequenininho, assim, de estar no final da Libertadores, né? E depois eu acabei vindo a Porto Alegre, me mudei, então, para poder seguir com os meus estudos e me radiquei aqui. Então, eu tive a oportunidade de, aí sim, frequentar os jogos sempre que eu podia e também depois na arena. E sou casado com a Júlia, tenho uma filha chamada Fiorella, que no dia seguinte ao nascimento dela, ela já estava associada ao Grêmio. Ah, isso é importante. Sou sócio do Grêmio também há muito, muito tempo, desde pequeno também, através do meu pai. E a minha experiência assim com a política do clube, ela é um pouco mais recente, muito embora eu tenha em casa, né, uma figura presente assim na questão política do Grêmio, mas eu tive a oportunidade de conhecer outros movimentos, conhecer outras pessoas, participar também de encontros, e eu acabei depois por convite me associando ao Grêmio Maior desde 2021. Então, um ano bem difícil para nós gremistas, mas como a gente falava aqui nos bastidores, né, que tempos difíceis criam homens fortes. E, bom, a ideia hoje é trazer um pouquinho mais de quem nós somos, assim como o movimento também, quais são as nossas bandeiras, o que o movimento ele quer levar assim para a torcida, para o conselho, para a questão de gestão. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos, mas é importante destacar que também junto conosco tem um grupo muito qualificado de pessoas de diversos ramos de atuação. Isso também nos dá força para seguir, para ter resiliência, ter um pouco de paciência para atravessar essa turbulência e colocar o clube de volta para o caminho que ele deveria estar, né? Então, a ideia aqui é trazer muito mais soluções, né, do que críticas, e através, de novo, dessa competência, dessa pluralidade até do grupo, né, de conhecimento, de experiência de vida, de chancelas de sucesso que essas pessoas que fazem parte tiveram, a gente poder mudar essa situação. Teremos 2 eleições importantes, para presidente e para o Conselho Deliberativo. Qual o posicionamento do movimento para essas eleições? São 2 eleições importantes, Zé, como tu mesmo mencionasse. O Grêmio Maior está conversando com todas as partes, falando com muitos movimentos. Para o Conselho Deliberativo, a gente está praticamente fechado com um bloco com outros 6 movimentos. Como ainda não estamos fechados, não vou citá-los nominalmente, mas estamos sim trabalhando para você, torcedor, para que tenha um bloco forte e atuante para os seus direitos, para o que o torcedor quer, que é um Grêmio forte dentro de campo, para acabar com essa palhaçada que a Arena vem fazendo. Quanto à eleição para presidente, que hoje nós temos 3 candidatos, Calef, Denis Abraão e o Antônio Dutra, estamos conversando com os 3. Nesse momento a gente não tem nenhum lado nesse momento. As 3 propostas são propostas proativas para o clube e ainda a gente não tem uma decisão para qual lado ir. Talvez a gestão venha com um 4º nome, talvez a gente possa colocar uma outra via. Existe essa possibilidade que desde da passagem do Fábio Koff, foi talvez o maior gremista de todos, o Grêmio não tem um líder. E hoje falta uma liderança para o Grêmio. Então, os nomes que se apresentam hoje é o Dutra, o Calef e o Denis, e a gente ainda não está alinhado perfeitamente com nenhum desses 3. Todos têm propostas boas, mas também tem alguns lados que a gente tem que ver. Sim, como o Arthur falou, nós estamos ouvindo, né? Entender e ver o que mais se alinha com o nosso propósito também. Então, não há nada definido, embora já, né, exista uma coalizão de movimentos que nesse momento ainda não podemos divulgar, porém, é um momento de ouvir, né, as propostas, entender e ver o que mais se adequa ao propósito do nosso movimento. O futuro do futebol está no profissionalismo e, quem sabe, na SAF. Qual a posição do movimento Grêmio Maior sobre esse assunto?
Boa pergunta. Eu vou dividir essa pergunta em dois. A parte da profissionalização eu vou responder. A da SAF eu vou deixar para o Eduardo, porque isso já foi discutido, o Eduardo participou de debates dentro da arena sobre isso. Então, torcedor que pergunta muito sobre SAF, o tema está sendo debatido e o Eduardo, que trabalha também essa parte financeira, tem mais informações. A profissionalização, ela é importante e ela é obrigatória. Ela tem que sair do papel. A gente está com projeto de trabalho, com plano de trabalho desde 2004. Hoje o Grêmio é uma empresa gigante e está sendo gerida de maneira amadora. Não é uma crítica ao Guerra, ao Romildo, aos outros gestores. Mas o Grêmio hoje não tem um processo de trabalho. A gente não tem um projeto, uma gestão profissional. Acontece algum erro, eles vão tirar da cabeça deles a solução. Não, tu tem que ter a forma. Aconteceu um problema A, o problema A vai ser resolvido dessa forma. Isso é básico para qualquer empresa. Essa gestão não existe dentro de um clube do tamanho do Grêmio. Isso é um absurdo e isso tem que mudar. Eu acredito que sim, isso vai ser um debate entre os candidatos. Eu acho que o Grêmio já tinha que ter tirado isso do papel há muito tempo. E não é só contratar o CEO, contratei o CEO, estamos profissionalizando. Não, é profissionalizar o clube, as pessoas que ali estão, que ainda hoje é usado como gabi de crachá. Os caras dão crachá para movimento para conseguir apoio. A gente é completamente contra isso. Tem que profissionalizar o clube. Perfeito, Arthur. Claro, no momento como esse, essa pauta da profissionalização que já vem sendo discutida há alguns anos no Grêmio, ela fica ainda mais latente, né? Então acaba sendo, de fato, digamos que uma bandeira para praticamente todos os candidatos, né? Agora, de fato, o que é possível ser feito aí já é um pouco diferente, né? Porque o clube ele tem, estruturalmente, ele já tem uma cultura, né? E essa cultura muitas vezes não é possível de ser mudada simplesmente, né? Mudando aí a presidência, enfim, sem que haja um movimento muito mais forte, assim, de profissionalização, de governança, de critérios mais claros, de transparência, de gestão, né? Tudo isso que a gente fala muito, e por experiência também própria, como empresários, né? Com as pessoas que compõem o grupo. E a questão da SAF é um tema ainda muito polêmico, em especial no Brasil, é tudo muito recente, é difícil, assim, ter um exemplo de sucesso, né? Porque o Botafogo agora, né, ganhou uma Libertadores, um brasileiro que ele é um exemplo de sucesso. Não deixa de ser também, mas ainda o tempo ainda é muito curto assim para a gente chegar a algum tipo de conclusão. Mas eu acho que o mais importante é nós estarmos abertos a entender, né, até que ponto isso serve ou não, né, para um clube como o Grêmio, porque o que nós observamos é que em geral isso tem ocorrido com os clubes que basicamente é no apagar das luzes, né? O clube não tem mais muita saída, então ele acaba seguindo por esse caminho. Podemos citar o Vasco, o Cruzeiro, o próprio Bahia, que a maioria dos exemplos dos clubes que viraram SAF no Brasil foi por essa razão, não foi por uma opção, foi por não ter outra opção, quer dizer. Então, o que nós gostaríamos de evitar é que isso acontecesse, né? E nos parece, pelos exemplos que nós temos até então, que se nós não profissionalizarmos a gestão, não tivermos uma estrutura de governança estruturalmente, né? Não só, como o Arthur citou, nomear um CEO não significa nada, tá? Exato. Mas mudar toda estruturalmente o clube se profissionalizar. E até como é que seria feita essa SAF também, né? Porque hoje o nosso modo de governança é o presidencialismo. Exatamente. A SAF teria um dono? Exato. Qual a função do Conselho Deliberativo nesse contexto? Teria qual a autonomia? Qual seria a injeção de dinheiro? Como seria a volta? Porque o Grêmio, na verdade, ele o Grêmio é da torcida. O Grêmio é uma agremiação. O Grêmio é do torcedor. Associativo, né? Associativo. E que é o maior ativo que o clube tem. Uma das maiores torcidas do Brasil, um dos maiores quadros sociais do Brasil. Um dos times mais então, do país. O Grêmio é uma marca gigantesca, né? Na América Latina, no mundo todo. E é isso que a gente tem que preservar e entender como é que vai ser o nosso futuro com todas as mudanças que estão ocorrendo. Então, nós não podemos negligenciar por uma simples questão de que, poxa, quer dizer que com uma estrutura de uma SAF agora tem um dono, a figura do torcedor, do conselho vai perder relevância. Não é isso. É entender até que ponto isso pode ser adequado a nós ou não.
E eu quero relembrar que o Grêmio foi vitorioso contra o Palmeiras da Parmalat e o Grêmio tinha um décimo da receita deles. Então, a parte da gestão é muito importante. Naquela época, a gente era gerenciado, presidido pelo saudoso Pop e, posteriormente, depois também pelo saudoso Kaká. Então, a gente foi gerenciado por pessoas competentes. Não estou chamando os nossos gestores nesse momento de incompetentes, mas a gestão, nesse momento, volto a repetir, está com um problema de conversa, diálogo com a Arena, tanto que o torcedor está sendo maltratado toda hora na Arena, até por geometria, ingresso, não tem uma bilheteria aberta, e o próprio torcedor sente isso. E o resultado de campo também chama isso. E acaba afastando, né? Afasta. E acaba afastando. Essas situações, elas... Agora há pouco nós estávamos falando, inclusive, com o pessoal aqui, a respeito desses temas, né? Que hoje, de certa forma, acaba sendo um ambiente um pouco mais convidativo, principalmente para crianças, para mulheres, né? Mas, diante dessas situações que vem ocorrendo agora nos últimos tempos, até isso acaba se tornando mais difícil, né? De atrair esse público. E, claro, o momento do clube também, ele impõe desafios maiores para poder trazer a torcida. O Grêmio é muito forte, não só aqui na região metropolitana, mas no Brasil todo. Sim. Tem torcedores espalhados por todo o país. A gente ouve relatos de pessoas que vêm, caravanas do interior, muitas vezes, como o Arthur estava colocando, não tem o mínimo de dignidade, né? Não. Desde coisas de acessibilidade, estágio, a questão logística, não leva em consideração muitas vezes o esforço que essas pessoas fazem, né, com o seu próprio dinheiro, as suas próprias custas para estar aqui. Então, esse tipo de coisa que tem que mudar. E acho que o diálogo, essa relação, essa proximidade, porque afinal de contas nós temos esse compromisso, tem um contrato. Até 2032. Exatamente. Se nada mudar até lá, não pode ter um distanciamento, pelo contrário, tem que ter uma aproximação, tem que ter mais diplomacia para que a gente possa criar um ambiente cada vez mais inclusivo para que o nosso torcedor se sinta não só pela questão do gremismo, mas também, né, pela questão do mínimo de dignidade, de conforto, de bem-estar, que é o que todo mundo busca, né? Mais uma vez, o Grêmio está passando momentos difíceis no futebol. Como o movimento do Grêmio Maior vê o momento atual do futebol do Grêmio? O futebol assusta um pouco, sim, porque o Grêmio não está tendo rendimento. Além dos equívocos, não vamos falar outra palavra, que está acontecendo na arbitragem, o Grêmio está sendo muito prejudicado, mas o Grêmio também não vem jogando bem. Então, é uma junção muito perigosa. Essa palavra rebaixamento eu não gosto, não gostaria de estar falando sobre isso. Eu tenho a plena convicção que o Grêmio não cai, mas vamos sofrer um pouquinho de novo, né? Sofremos ano passado e estamos sofrendo de novo esse ano. Essa parada para a Copa do mundo de clubes acho que vai ser muito importante para o Grêmio, porque vai dar tempo para o Mano trabalhar e colocar a ideia dele. Eu acho que isso pode ajustar. As contratações que o Grêmio fez nessa temporada, tirando o Wagner Leonardo e o Kike Oliveira, o resto foi desastroso. A gente conversou isso em off, né? Mas vou dar informação, eu acho que vou botar no ar esse episódio aqui na terça-feira, até terminar de editar tudo ali. Informação que eu recebi que os jogadores receberão 10 dias de férias. Bom, se puder responder, eu penso o seguinte, nós estamos pagando um preço ainda de uma falta de planejamento que houve, essa transição do Renato, né, que, sei dizer, ela sempre é muito complicada, e acho que o Grêmio ele se movimentou tarde demais, tanto para a questão da definição de um padrão. Então nós trouxemos um técnico argentino com uma metodologia totalmente diferente, foi montado um plantel em cima dessa ideia de jogo, dessa metodologia, e que a gente viu que fracassou, né? Só que isso trouxe consequências, dentre as quais redirecionar as velas no caminho certo. Então, penso que o Grêmio fez um movimento correto, talvez possa ter demorado um pouco, mas diante das circunstâncias trouxe pessoas que são muito identificadas com o clube, o Mano Menezes e o Filipão, e essa janela eu penso que ela vai ser muito oportuna, porque o Mano também não teve a oportunidade de fazer uma pré-temporada com o Grêmio, né? Então ele está, bem dizer, parando as arestas da forma como dando.
E infelizmente isso ainda não tem gerado um resultado que a gente esperava, mas assim, a gente não, embora exista esse fantasma que infelizmente nos incomoda diante de uma situação que ocorreu poucos anos atrás, se a gente olhar para a tabela, uma vitória hoje, ela já poderia nos dar certa tranquilidade, né? E poder planejar as próximas partidas até essa outra parada de outra forma. Então, de fato, penso que até essa parada o foco tem que ser jogo a jogo, conquistar o máximo de pontos possíveis, para que nos dê um pouco mais de paz de espírito, né? Um pouco mais de harmonia entre a torcida e o clube, para que a gente possa voltar dessa parada com uma pré-temporada, assim, chamando, né, bem feita, e o time volte a ter uma mecânica de jogo, uma identidade, né, mais adequada à proposta do Mano e do Filipão. Mas, referente também à tua pergunta, Zezé, dessas férias, assim, eu como empresário pensando que se a minha empresa estivesse indo mal, eu não consigo enxergar a possibilidade de tirar férias, pelo contrário, trabalhar ainda mais, né? Justamente para que as coisas possam voltar ao normal. Então, isso, assim, me deixa até um pouco indignado como torcedor, né? Como gestor ainda mais, porque vai contra, assim, a essência do que seria um planejamento adequado. Profissionalização. Da profissionalização. Mas, até foi comentado que isso faz parte, assim, que os outros clubes também têm isso no cronograma. Então, entender até que ponto isso pode ou não, né, ser coerente, mas numa primeira instância, na minha opinião, assim, tá longe de ter qualquer tipo de coerência. Eu achei teu diagnóstico perfeito, concordo 100% com ele. Tu não pode dar férias quando o trabalho está sendo mal feito. Isso não existe em nenhuma esfera de trabalho, empresa, tá ruim de gestão. Cara, tu não tá entregando. Vai trabalhar. O Bernardinho tem não sei se vocês já tiveram o prazer de ler o livro dele. Ele falava o seguinte: tu é campeão, sabe o que tu ganhou agora? Vai ter que treinar mais ainda, porque agora eles conhecem. O sarrafo subiu. O Grêmio tem que treinar. O time tá num futebol pobre, não tem uma jogada e vai dar férias no momento que poderia treinar. E depois o Mano vai falar que vai faltar tempo, aí não vai dar. Aí vai estar sendo deboche com o torcedor. Nesse momento, é trabalhar, é juntar os cacos que tem e montar o time. O time do Grêmio hoje não tem uma espinha dorsal pela primeira vez. Sim. O Grêmio não contratou de maneira adequada. Eu espero que nessa janela venha bons jogadores. Então, tem rumor do Ola sair do Cruzeiro. Daqui a pouco vem mais algum outro jogador de frente. Mas o Grêmio precisa de um plano de jogo. Hoje o Grêmio não tem e para isso precisa trabalho, não férias. Ficou no vídeo até agora, tu gostou das ideias do movimento Grêmio Maior. Tu não faz parte do movimento Grêmio Maior, vem fazer parte do movimento. Mande no direct o teu WhatsApp, nós vamos te colocar no grupo e venha fazer parte do nosso movimento. Venha trazer as tuas ideias. As regras eu mando para ti e tu vem fazer parte do movimento Grêmio Maior. Nosso objetivo é o nome do movimento, é fazer um Grêmio cada vez maior. Grande abraço e tchau.